Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos à live número 7 da Hot Stages. Lembrando que agora a gente vai testar novos horários aqui, né? A gente estava fazendo nossa live sempre às 5 horas da tarde e agora a gente vai mudar. E vamos agora testar hoje às 8 horas da noite. Se for melhor, se der tudo certo, a gente passa nossas lives aí para 8 horas da noite. Por isso eu preciso muito que você que está aí assistindo continue clicando no seu like e clicando em compartilhar. Por que você tem que clicar em compartilhar? A gente sabe que esse tipo de conteúdo, de informação, para quem é artista independente evoluir e etc., é um tipo de conteúdo que, infelizmente, é a minoria dos artistas que consomem esse material. Por quê? Porque a classe artística é, por si só, é uma classe mais mesquinha do que as outras, infelizmente. E quem sabe a gente não consegue se juntar para mudar um pouco essa situação. Quem sabe a gente não consegue começar a compartilhar mais as coisas, começar a valorizar mais quem está no nosso meio. Eu vejo, cara, uma realidade tão triste, assim, muitos artistas que estão começando postam vídeos lá no seu Instagram, no YouTube, e nem os parentes comentam, sabe? Os amigos não comentam. Isso quer dizer que a maioria realmente não tem apoio. E se a gente começar a melhorar essa situação partindo de você, né? Partindo de você, clicando em compartilhar quando você vê um amigo seu cantando, quando você vê um amigo seu dando o seu melhor na arte, enfim, gravando o vídeo do jeito que ele pode, postando do jeito que ele pode, quem sabe não pode começar contigo, né? E aí você clica em compartilhar, você clica em comentar aí, deixa seu comentário, porque hoje o tema da live é polêmico e muito importante. Resolvi falar hoje sobre a música sertaneja. Será que a música sertaneja acabou? Vai acabar? Qual é a situação atual da música sertaneja? E é isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Coloquei na thumb da live aqui a foto da Ana Castela. Por que eu coloquei essa foto da Ana Castela aqui na thumb da live e coloquei o título da live do fim da música sertaneja? Lógico que eu não tenho nada contra a Ana Castela, não tenho nada contra. Porém, ela é um retrato da nova geração da música sertaneja, né? Da dita música sertaneja, que é o que a gente vai falar mais aqui. E justamente por isso a gente tem que colocar uma forma da pessoa chamar a atenção aqui na live. Então a gente tem que colocar artifícios, pessoas que estão mais em alta na mídia. E a Ana Castela hoje é a cantora mais famosa do Brasil. E lógico que a gente vai usar isso para atrair o clique das pessoas para um conteúdo que é muito importante. O objetivo aqui não é falar mal dela, o objetivo aqui não é falar mal de outros artistas da nova geração. A gente vai entender de modo prático e até mesmo histórico por que a música sertaneja chegou nesse ponto onde você tem uma menina que usa chapéu, que usa bota, calça jeans e está cantando música eletrônica, música praticamente pop. Acho que é 99% música pop, misturado com eletrônico no meio. Por que a gente chegou a esse ponto? O que aconteceu para a gente chegar num ponto onde você tem cantores que de nada se parecem com os cantores dos anos 90, cantores que nada parecem com cantores dos anos 80 e por aí vai. Quero saber de vocês aí, se você é artista sertanejo ou não. Comenta aí, sou sertanejo. Só para eu saber se você é artista sertanejo ou não, que eu preciso saber a quantidade de pessoas aqui que é do sertanejo ou não. Coloca aí, sou sertanejo, só para eu saber se você é sertanejo ou não. Beleza, a gente tem aqui a Ângela, legal. Gente, para começar, eu quero contar para você de onde eu vim. Né? Eu vim da música sertaneja desde a adolescência. Por isso que, para falar desse assunto, eu fico muito à vontade. Um dos primeiros blogs, sites de notícias sobre música sertaneja foi o meu. A gente começou em 2009, o Ritmo Sertanejo. Nesse site eu lembro que a gente postava... no Ritmo Sertanejo a gente postava conteúdos todos os dias. Aí tinha lançamento, entrevista, matérias especiais. E eu me dediquei
a música sertaneja durante 2009, 10, 11, 12, 13, durante 5 anos exclusivamente trabalhando com esse portal. Antes, né, lógico, de eu trabalhar com marketing musical, né? Se bem que na época que a gente trabalhava com música sertaneja, a gente vendia publicidade para cantores, para duplas, para bandas, então a gente ganhava dinheiro abrindo espaço para divulgar pessoas no nosso site. Era assim que a gente fazia. Na época a gente fazia muitos lançamentos. E eu fiquei muitos anos acompanhando as mudanças dos lançamentos sertanejos. Isso foi muito interessante, porque, vamos lá, em 2009, a gente divulgou o lançamento lá do CD do solo do Leonardo, 2008, 2009, que tinha a música, essa que a Marília Mendonça regravou, eu não vou lembrar, aquela lá do... Gente, me lembra aí a música que a Marília Mendonça gravou do Leonardo? Não, vou lembrar daqui a pouco. E depois já veio João Carreiro e Capataz, veio Luan Santana, tudo na época de 2010, João Bosco e Vinícius, Jorge Mateus, e as coisas foram cada vez mais modificando. Quando a gente finalizou o site, quando a gente mudou, né, migrou a coisa toda, o Jânio mandou aí, Coração Bandido, isso aí. Coração Bandido foi o Leonardo gravou em 2008. E a geração de hoje ouve Coração Bandido achando que é a música da Marília Mendonça. Isso, para mim, assim, é de explodir cabeça, porque, gente, eu divulguei esse lançamento na época. E hoje a pessoa lança de novo a música e as pessoas acham que isso é uma música nova e ainda por cima acham que a música é da Marília. Por que isso acontece? É isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Beleza? Então, dito isso, né, da minha história com a música sertaneja, que eu tenho fico muito à vontade de falar sobre isso, a gente precisa falar do seguinte, a questão da música sertaneja hoje ser tão diferente da música sertaneja do passado e a questão desse fenômeno que a gente vê, artistas de hoje regravando músicas antigas e as pessoas mais jovens ouvindo isso e acreditando que isso é a música nova e não a regravação, é justamente a questão de gerações, a questão geracional que aconteceu com a música. Vamos lá, para você entender bem, até mesmo se você tiver caneta e papel, que você vai entender melhor. Dos anos 40 até os anos 60, a gente chama de geração boomer, que são pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. E aí você vai pegar o seu avô, né, provavelmente seu avô, caras aí entre 70 anos, enfim, pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, é a geração boomer. Essa geração boomer foi a geração que começou popularizando a música sertaneja, que antigamente era uma música mais regional, era viola, era muita coisa importada de outros países, só que a música sertaneja começou mesmo com um movimento 100% brasileiro. Enfim, tinha as rodas de viola e tal, e não era algo popular. Com a criação do rádio, com a popularização do rádio no Brasil, a gente teve essa geração boomer, que é o quê? Trio Parada Dura, nem vou pegar Chitãozinho Choró, que não é dessa geração. Trio Parada Dura, duplas mais antigas, como, por exemplo, Liu e Léo. A gente tem várias duplas dessa geração dos mais velhos. Foram as primeiras duplas que popularizaram a música sertaneja. A gente tem vários. Essa geração começou falando sobre música com temática do campo, com temática da roça, com temática daquilo que já eram que eles viviam ainda. Essa geração, então, a gente vai ter uma música sertaneja 100% ainda sertaneja, e até quando ela falava de temas que não tem nada a ver com sertanejo, com criação de gado, com plantação, com a vida no campo, até quando ela fala de amor, quando ela fala de vários outros assuntos, ela fala com a roupagem do sertanejo. Ela fala com a viola, ela fala com os instrumentos e a linguagem musical do sertanejo. Isso acabou a partir do momento que a geração muda. E a gente tem a geração X, que é a geração que nasceu dos anos 1960 até 1980. Quem é da geração X?
São pessoas que nasceram de 1960 a 1980. Então, 20 anos aí que surgiu uma nova geração. Essa é a geração de Zezé de Camargo e Luciano, geração de Leandro e Leonardo, geração de até de Chitãozinho e Chororó. O Chitãozinho e Chororó está bem nessa transição aí, né? A gente tem João Paulo e Daniel, Rick Renner, Jean e Giovanni, tudo geração X. Provavelmente, o seu pai e a sua mãe, que está me vendo aqui agora, ou você mesmo, é da geração X. Essa geração X, ela foi marcada por quê? Ela foi marcada com uma revolta da situação empregada, né, da criação feita pelos pais que eram mais conservadores. Nos Estados Unidos, principalmente, né? Agora, no Brasil, a gente teve um movimento muito grande da geração X, que foi o quê? A saída do campo para ir para a cidade. Então, a gente tem uma geração, que provavelmente é dos seus pais que estão me vendo aí, né? O público do canal é entre 22 e 35 anos. Provavelmente, seus pais eles saíram da cidade, quer dizer, saíram do campo e foram morar na cidade em busca de uma vida melhor. E isso tudo trouxe o quê? Uma nova geração de pessoas querendo se modernizar. Então a gente tem artistas sertanejos modernizando a música sertaneja, entre aspas, que é Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, etc., falando de coisas da cidade. A gente tem artistas dessa época falando de amor, falando de relacionamentos, porque a vida da geração X é uma vida muito mais fácil do que a vida dos boomers, da geração anterior. Isso fez com que a vida deles sendo fácil, eles têm mais tempo para o quê? Para a questão de relacionamento, para a questão de... Enfim, a geração anterior a eles é uma geração que casava cedo, é uma geração que não ficava pulando de galho em galho em relacionamentos. Da geração X em diante, isso se abriu cada vez mais e você tem pessoas sendo traídas mais vezes, separando mais vezes, tendo dor de corno mais vezes. Isso traz uma música que vai refletir a vida dessas pessoas. Porque quem está fazendo esse estilo musical são as mesmas pessoas que estão vivendo aquilo. Então, a mesma geração. A geração produz o estilo musical, que veio para modernizar. Isso aí a gente chama de sertanejo dos anos 90, certo? Porque a gente tem pessoas aí que nasceram nos anos 60, 70, com 20 e poucos anos produzindo esse tipo de música. Passou essa geração, aí a gente tem pessoas da minha geração, que cresceram ouvindo os da geração anterior. Eu cresci ouvindo Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, e etc. E isso ficou sempre muito na minha mente, como se fosse isso a música sertaneja. Na minha cabeça não tinha outro tipo de música sem ser esse, né, no sertanejo. Eu fui descobrir sertanejo raiz depois de bem mais velho, que eu fui procurar por conta própria. Mas antes não tinha isso, não. E o que a gente vê? A gente vê essa nova geração de pessoas que ouviram música sertaneja, achando que o sertanejo era Zezé de Camargo para frente, era Chitãozinho e Chororó para frente, sem conhecer o que estava atrás. E a minha geração começou a produzir a música que a gente chama de sertanejo universitário, que é a geração Y, os millennials. Geração Y é de quem nasceu de 1980 até os anos 2000, que é a mesma geração da Marília Mendonça, Cristiano Araújo, enfim, artistas mais novos, que hoje estão aí entre os seus 30 anos, né? Mais ou menos, 26 a 30 anos aí para frente. Cara, essa é a geração que as pessoas mais jovens estão ouvindo e vê pessoas da minha geração, pessoal que está aí de 30, 40, de 26, 30 anos, pegando músicas de Zezé de Camargo e Luciano, pegando música de João Paulo e Daniel, reproduzindo isso, regravando hoje. E o pessoal da geração que veio depois dos anos 2000 não faz a menor ideia do que as pessoas estão cantando. Acham isso maravilhoso, acham as músicas incríveis, mas não lembram ou nunca tiveram acesso às gravações originais. Então, eu entendo o seguinte, a cada geração que passa, a música vai modificando, porque eu peguei da geração anterior as minhas referências musicais. Peguei minha referência musical, produzo algo novo. Quem vier depois de mim
tem a tendência de reproduzir ou de pegar a tendência que eu ensinei e fazer algo novo por cima. E por isso que as coisas vão modificando cada vez mais. Você pega, por exemplo, a Ana Castela, que deve ter aí seus 19, 20 anos, então ela nasceu depois dos anos 2000, então ela já é uma millennial, né, uma geração Z. Ela tem a referência de quê? Jorge Mateus, Vitor e Léo, um pouco depois dos anos 2000. E o que sai disso? O que pode sair disso? Sendo que cada vez que a música sertaneja troca de geração, ela esquece completamente do que foi feito anteriormente. A tendência é que cada geração que passa, a coisa fica mais e mais diferente. Até que a gente chega hoje, em 2023, e tem pessoas que falam que cantam sertanejo e não tem uma linha, uma gota de música sertaneja na música deles, nem na melodia, nem na letra. Quando muito, tem uma sanfoninha lá longe. Ou seja, o problema da música sertaneja hoje, depois de tantas gerações, entre aspas, se atualizando, que na verdade nem acredito que seja atualizar, eu acredito que seja realmente mudar completamente, chega num ponto que a gente não tem mais música sertaneja, não como ela começou lá atrás. Lucas, isso é um problema? De jeito nenhum é um problema. O problema da música sertaneja hoje a gente pode resumir em uma coisa: nomenclatura do gênero. Realmente, o sertanejo não é mais, entre aspas, sertanejo. Só que o mercado ele tem a necessidade de dar nome a tudo. Por exemplo, você ia na loja de CDs, como é que você ia achar a música do João Paulo e Daniel, do Leandro e Leonardo? Você ia na faixa de sertanejo. Se você colocasse na faixa de romântico, aí ia estar junto com Julio Iglesias, sei lá. E, cara, é tão diferente João Paulo e Daniel de Julio Iglesias, mas é tão diferente João Paulo e Daniel de por exemplo, Trio Parada Dura, de duplas mais antigas, que o sertanejo dos anos 90 para cá, na minha opinião, tinha que ter mudado de nome, de gênero, né? E hoje também acredito que, cara, devia ter mudado. Acho que a gente não poderia chamar isso de sertanejo. Mas, como o mercado precisa de rótulos, como é que você vai colocar Ana Castela no Spotify do lado de Luísa Sonza? Complicado. Mas como é que você vai colocar Ana Castela do lado de Roberta Miranda? Cara, é muito complicado. Ou seja, o problema da música sertaneja hoje está na palavra sertanejo. Bem dizer assim. O André Henrique, Bruno Barreto tem músicas que falam do homem do campo misturado com eletrônico. Acho que fica legal. Pois é, quando você ouve duplas como Bruno e Barreto e tal, você automaticamente entende que é sertanejo. É mais sertanejo do que Ana Castela. Por quê? A questão do sertanejo não está muito no tema da música. É como se fosse roupa, né? Você pode combinar o tema da música com o estilo, com a melodia e vice-versa. Às vezes você tem um tema que não tem nada a ver com sertanejo, mas a melodia, a composição está com instrumentos sertanejos. A interpretação vocal é de um artista que você vê que é sertanejo. Então ele pode estar falando de qualquer coisa, você vai identificar como sertanejo. Do mesmo jeito, ao contrário, às vezes você consegue falar de coisas do campo completamente com um ritmo de pagode, mas aquela música vai ser mais sertaneja do que o que está rolando hoje em dia. Entendeu? Ou você tem a temática ou a melodia, a composição em si. Beleza, pessoal? A Luísa mandou, eu sou do pop, mas acho que vai ser relevante para o meu segmento também. Então, independente do seu segmento musical, você tem que entender essa atualização e essa mudança de gerações. Hoje, se você, independente do seu segmento musical, beber, ou seja, se inspirar em pessoas que fizeram música na geração anterior, você vai sempre ficar na zona de conforto e você vai sempre se limitar intelectualmente, você vai se limitar criativamente.
O que eu sugiro para você, independente do segmento musical? Busque inspiração em vários outros segmentos e em outras gerações do seu trabalho. Dedique seu tempo ouvindo música. Se você está me ouvindo aí, tem 20 e poucos anos, está querendo ser artista sertanejo, para de ouvir Jorge Mateus, para de ouvir Zezé de Camargo e Luciano, para de ouvir esses artistas que vieram dos anos 90 para cá e vai lá para trás, cara. Eu tenho certeza que você vai melhorar a sua composição, sua interpretação, a sua criatividade, se você continuar nessa estagnação, ouvindo só mais do mesmo, você vai continuar Cara, é horrível quando você vê isso. Então, assim, busque beber de outras fontes. Se você ficar só na sua geração anterior e não consumir nada das gerações anteriores mais atrás, você está lascado. Entendeu? Você vai produzir música medíocre. Sempre. Se você continuar assim, você vai continuar produzindo música medíocre. Como a maioria hoje está produzindo. Independente do segmento. Entenda a questão geracional, porque é muito importante. Aí mandou aqui, ó. O que você tem a dizer sobre duplas que dão certo e depois se separam? Como, por exemplo, Vitor e Léo e tantas outras. Cara, é normal, né? Nenhuma uma dupla sertaneja, assim como qualquer empresa, ela é um negócio, né? Uma sociedade aí que está disposta a dar certo durante um tempo e depois parar. Não é como um casamento, né? Que a ideia é que seja por toda a vida. A gente tem essa falsa sensação de que a dupla tem que durar para sempre, mas não tem. Ela tem que cumprir o objetivo dela e depois que cumpriu, tudo bem, né? Cada um vai para o seu lado. Infelizmente, eu vejo que duplas que a gente gosta separam e acontece também de, se elas estão juntas sem a galera estar unida mesmo, acaba que o resultado musical é ruim, cara. Então, assim, se for para fazer música medíocre, é melhor as duplas todas separarem. Beleza? Marcos Vinícius. A Te Amo Demais, eu pensei que fosse dela quando eu vi pela primeira vez. A música Te Amo Demais, que a Marília Mendonça regravou, é do Leonardo e é mais uma música que todo mundo pensa que é da Marília. Por que isso acontece, gente? É porque a Marília Mendonça é uma pessoa que tem repertório. É uma pessoa que ouviu muito os artistas da geração passada. Só que a Marília não é mais, por exemplo, ela pegou músicas da geração anterior à geração Y. Qual que é a geração que a gente está produzindo agora? A geração Z, de 2000 para cá, de 2010 para cá. Ou seja, se você pular 2 gerações, você vai chegar nesses caras aí que a Marília está regravando, ou regravou em vida, né? Essa tendência ainda vai rolar esse ano, mas eu acho que depois vai acabar. E eu quero ver o que esses caras do sertanejo vão arrumar. Por quê? Já esgotaram todo o repertório de Bruno e Marrone. Galera do sertanejo já esgotou Zezé de Camargo, Bruno e Marrone, Leandro e Leonardo. Assim, já está esgotado. Não dá mais. Ninguém aguenta mais essas regravações. Eu quero ver o que o sertanejo vai arrumar. E eu queria saber, e eu quero saber até a sua opinião. Depois que todas as músicas já foram gravadas, de Bruno e Marrone, Zezé e Luciano, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, o que o sertanejo vai virar? Vai virar eletrônico? Vai virar samba? Vai virar rap? Porque sertanejo já não é mais. A Luísa mandou, qual dica você daria para quem quer entrar mais no stream? Já consegui passar dos 100 mil plays, mas sinto a presença da minha carreira muito no digital. Queria passar mais para a vida real. Então, Luísa, você tem que começar com um trabalho de estrutura física, né? Muita gente quer vender shows, mas não tem a estrutura básica para começar, de logística. Você tem que ter alguns shows você tem que levar equipamento. Você vai ter que ter alguém para te levar lá nos palcos, entendeu? Se for um show que você já vai entrar em casa noturna, você já vai ter equipamento de som, já vai estar tudo lá. Mas você precisa de um cara para ir te acompanhar, para filmar o seu show, para tirar fotos. Então, assim, primeiro arruma essa estrutura e depois começa do modo marqueteiro raiz, que é fazendo participação.
Participação é um negócio que tem que ser muito bem pensada. Mas, para quem está começando e não fez show presencial ainda, ou está muito fraco, é uma boa maneira de começar. O Marcos Vinícius, eu vou virar trepinejo. Só pode que vai virar trepinejo, porque sertanejo já foi, né? Tá bem difícil continuar. Beleza, pessoal? Dito isso, eu quero convidar você a clicar no like aí na live e compartilhar, porque na próxima quarta-feira a gente volta ao vivo para trocar uma ideia aqui. E se você tiver perguntas, manda lá no meu Instagram, @lucasxavierweb. É nóis, valeu, e a gente se vê na nossa próxima live.